Bom dia, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2. Verso 20. Deixa aberto aí, querido. Tem um texto que eu vou ler para vocês, que está em Romanos, não precisa abrir. No capítulo 1, verso 14. Paulo, quando manda a carta para a igreja de Roma é a única das igrejas das quais ele escreveu que ele não visitou. Paulo não teve nessa igreja. Então ele manda a carta conhecendo-os pelo que falam deles, pelo que ele ouviu falar daquele lugar. E logo no comecinho da carta, antes de Paulo começar a descer o reino neles, Paulo fala assim, olha, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então Paulo diz assim, Paulo está dizendo assim, eu nunca nem tive com vocês. Essa igreja que vocês estão não foi edificada baseada no que eu fiz. Diferente de quando ele escreve para Gálatas ou outras igrejas, ele sofre e ele fala, eu ensinei vocês, eu cuidei de vocês como filhos. Para a igreja de Roma ele não poderia falar isso. Para a igreja de Roma ele é um apóstolo mandando uma carta de ensino, de correção no caso. Mas ele fala, eu sou devedor. Ele fala a gregos e a bárbaros. Ele está dizendo, a divisão do mundo da época era essa, gregos e bárbaros. Ou seja, quem falava grego na época era tido como sábio. Era da turma dos sábios. Quem não falava grego era bárbaro, qualquer outro idioma. Então ele diz, eu devo a todos eles. E ele incluía Roma nessa conta. Então ele começa a explicar por que ele está mandando essa carta. Uma carta que Paulo não está dando nada de agradável a elas, embora o ensinamento seja agradável. Paulo está só corrigindo. Ele falou, eu estou fazendo isso porque eu devo a vocês. Eu tenho uma conta com vocês. E que conta é essa? Se ele nunca esteve naquele lugar, se ele nunca recebeu nada deles, nunca sequer deu nada a eles. E no livro de Gálatas, no verso 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo não na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, a gente precisa... eu falo muito isso aqui, e eu vou passar a vida falando, nós precisamos rever e refazer todo o entendimento que a gente tem de evangelho. Inclusive quem acha que já reviu e já viu tem que olhar de novo e ver de novo. O evangelho, querido, ele parte do princípio de que eu recebi algo que é extremamente caro, precioso, e Jesus falou várias parábolas a respeito disso. O reino de Deus é uma pérola, que é a menor das pedras preciosas, e que quem acha vai vender tudo para poder tê-la. Não é quem encontra, e quando Jesus está falando sobre quem encontra, não é que alguém está andando e achou ela no mercado para vender. É quem descobriu o que é isso. Quem descobre o que é o reino de Deus, está disposto a vender tudo para poder ter acesso a isso. Isso é o evangelho. A gente não entendeu isso. A gente não entendeu que o evangelho é salvação de Deus para quem está perdido. O evangelho é, nós estávamos podres, condenados. Tua vida estava destinada ao inferno. Tua vida estava destinada à miséria, nessa vida e na vindoura. Todos nós estávamos condenados a isso. E era uma conta que a gente não era capaz de pagar. Você não podia pagar isso. A miséria que os nossos pais cometeram, as maldições que os nossos pais cometeram, desde Adão até todas as gerações que vieram depois. A gente não tinha condições de pagar essa conta. Então a gente podia olhar para um Cristo, olhar para Deus, ver a beleza dele, admirar aquilo tudo e falar, eu não tenho o que fazer. Deus, eu quero arrumar as coisas. Não tem jeito. Porque você não pode sequer chegar diante de mim. E se você é gentil, como é o nosso caso, que nós não somos judeus, pior ainda. Porque nem a lei te basta. Eu vou obedecer à lei dos judeus. Você não é judeu, você não come na mesa. Você é como os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Então você não pode nem pagar, nem que você quiser. Aí alguém
resolve se entregar. Não, eu posso. E o diabo vai e prova esse homem para ver se ele pode mesmo, se ele não cai nos mesmos erros que Eva e Adão cederam no deserto. Jesus passa por aquilo e ele fala, eu posso. Eu vou me entregar por você. Eu pago o seu preço. Eu pago a sua conta. Nós já ouvimos isso tantas vezes que isso perdeu o sentido. Ah, pagou, legal, pagou a minha conta. Então, se um vizinho pagar o meu aluguel, eu sinto mais gratidão pelo vizinho que pagou o meu aluguel, minha conta de luz, do que eu sinto por Jesus. Por quê? Porque é algo novo, é algo palpável, está aqui. Eu peguei o boleto escrito, está pago. O de Jesus é algo abstrato. Foi pago em algum lugar, amém. E eu não consigo viver em gratidão. Porque eu não tenho noção do tamanho dessa dívida. Porque eu vivo essa vida como se essa fosse a vida que eu tivesse para viver. A diferença é se eu vivo essa vida como se ela fosse a festa, ou se essa vida é um lugar onde eu tenho que conquistar o bilhete para entrar na festa. Ou seja, essa vida é o lugar onde eu vou acumular prazer, bem-estar, ou é o lugar onde eu tenho que conseguir um convite para entrar nesse lugar, que vai ter festa e bem-estar. Porque se eu entendo que essa vida é o lugar que eu conquistei para desfrutar, eu não vou conseguir viver evangelho, não vou. Porque evangelho não fala disso. Porque a morte de Jesus não ocorreu para que a gente pudesse ter uma vida 100% agradável. Não foi para isso. A morte de Jesus ocorreu para que nós pudéssemos entrar num lugar no Espírito que estava fechado para nós, e para que a gente possa, muito em breve, desfrutar de um lugar na eternidade. Que passa por um período de milênio na terra, que passa por lugar no céu, que passa por uma série de acontecimentos históricos que o Senhor já tem programado. Então Paulo disse, é só para essa vida que vocês estão esperando o Evangelho, a eficácia de Cristo, vocês são mais miseráveis do que os outros. Se você está esperando Cristo como benefício apenas para o que está acontecendo aqui agora, eu tenho que te dizer que você é mais miserável do que aquele cara que nem conhece Jesus. Porque esse não é o principal, esse não é o presente que nos foi dado. A graça não é eu poder ter Jesus e agora santificar tudo que eu tenho. Ter um bom emprego ou não. Então o que Paulo fala aqui é a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Ele está dizendo assim, eu tenho duas vidas, e uma delas eu vivo na carne. Essa que eu vivo na carne, eu vivo para Deus. Então quando ele manda uma carta para um povo como os romanos, ele fala, eu devo para vocês. Eu sou devedor do mundo inteiro. Mas o que você deve? Eu fui salvo. Eu recebi o bilhete da salvação. E eu sou devedor agora a Cristo, de poder cumprir em mim, por isso que Paulo fala, eu cumpro em mim, eu completo em mim os sofrimentos de Cristo. Ele está dizendo, com o meu corpo agora eu vou completar os sofrimentos que Jesus passava, que Jesus sofria para divulgar o Evangelho. Sofria até a morte. Ele diz, eu vou completar isso. Então quando ele vai falar com Roma, ele fala, eu estou completando, eu estou disposto a morrer por isso. Porque se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, eu entro na festa. E por que eu não sei se eu devo entrar na festa agora? Porque eu ainda tenho que divulgar a outras pessoas que vai ter uma festa. Que muito em breve essa recepção, esse lugar que a gente está aqui, vai ser digno de juízo. Sabe aquela dívida que todo mundo tinha e não podia pagar? Deus vai vir julgar essa dívida e vai vir cobrar. Então ir de pregar o Evangelho não é ir de fazer discípulos para a igreja, fazer membro de igreja. Não é fazer festa para poder encher os bancos. E de fazer discípulos é vai e anuncia. Anuncia que nós podemos arrumar todo o estrago que existia para trás. E quem descobre isso, não é quem conhece o Evangelho, é quem descobre o que é o Evangelho, começa a abrir mão de todo o resto. Meu carro, meu emprego, minha casa, isso tudo perdeu valor, isso tudo é relativo. Isso tudo é só desfrute da entrada aqui. Isso é um guarda-sol para quem está na fila para entrar no show. Mas o negócio é lá dentro. Então se eu tiver que ficar sem guarda-sol no sol, eu fico. É só um tempinho, daqui a pouco eu estou lá dentro participando. Nós pensamos assim para as coisas naturais. Nós não tomamos, às vezes,
consciência de que o céu, de que a eternidade, de que o Senhor tem para depois da vinda dele, é muito maior do que isso que a gente está vivendo. E o problema maior de tudo isso, a gente não consegue manifestar e viver gratidão. Nós não conseguimos ser gratos. A natureza da gratidão não está imposta dentro de nós, porque a gente não entende o que é graça. Nós não entendemos o que é graça. E por não entender o que é graça, é algo que eu não mereço, eu me acho credor de tudo e de todos. As pessoas me devem. Porque eu dei algo, elas me devem. Eu paguei um salário, aquela pessoa me deve educação. Tudo é graça, porque a essência da vida com Cristo é baseada em graça. Tudo é graça. Mas nós, até dentro da igreja, a gente estabeleceu meritocracia. Então a graça, o princípio da graça foi jogado fora. Na relação com Deus ele não existe, e por isso ele não existe na relação com os outros. Gratidão, a palavra gratidão, a origem dessa palavra é gratia, que é graça. Ou seja, só pode entender de gratidão quem entende de graça. Ontem, enquanto a gente deitou, eu e a Bel, eu falei, Bel, me desculpa, eu preciso te pedir perdão. Porque o Caio pregou para mim sexta-feira, enquanto dos homens. Ele falou, todo dia, toda quinta-feira, todo dia que a gente vai almoçar, eu agradeço pela comida, para a Carol. Eu falo, Carol, obrigado por ter cozinhado pra gente. Tá muito bom. Eu falei, mas e se não tiver bom? Você mente? Ele falou, eu minto. Eu falei, mas se tiver sem sal? Ele falou, não, depois eu falo. Ela fala, mas tá bom mesmo. Eu falei, podia ter um pouquinho mais de sal. Mas eu falo para ela, tá muito bom, todos os dias. Por ela ter feito, eu fui embora com aquilo agarrado na minha cabeça. Por que a gente não faz isso? Porque a gente olha e fala, ela é obrigada a fazer. É papel dela, não é mais do que obrigação? Não é graça. E se não é graça, não tem por que eu ser grato. Porque gratidão é fruto de graça. É fruto de entendimento de que eu não mereço. Agora, se eu acho que eu mereço, eu exijo o que está acontecendo do outro lado. E se do outro lado não se corrige, é porque o outro lado está achando que merece. E por isso não importa o que ele faz. Aí quem não está desfrutando de graça é ele. E por isso ele não consegue manifestar gratidão pelo outro que está sentado diante dele. Na lei não era necessária a gratidão. Por quê? Pague um preço. Qual é o preço? É o cabrito, que não tem sujeira, não tem mácula, não tem mancha, de 1 ano. Está aqui o preço. Ninguém tem que ser grato. Cada um está pagando o que é devido. Olho por olho, dente por dente. Matou um, morre um. Acabou, está tudo resolvido. Deus falou, agora na base da graça, você não tem o que fazer. A não ser grato. Manifestar gratidão durante toda a tua vida. Mas o princípio da graça, que pode começar a tocar a vida dos outros, em que você se sente devedor ao outro, em que quando o outro te dá um tapa na cara, você não sente que tem o direito de retribuir. Porque eu também já dei muitos tapas. E se o Senhor fosse me cobrar todos os tapas que eu já dei, eu não conseguiria pagar. Então por que é que eu estou cobrando um tapa do outro? Só que como eu não entendo que eu devo, que eu devia, e que isso foi pago, sem que eu fizesse nada, eu estou cobrando o tapa do seguinte. E por isso que manifestação de honra é algo raro. Por quê? Porque me deve. Por isso que pessoas me ligam 3 horas da madrugada, mandam mensagem, tá tudo bem, meu marido me bateu, minha mulher quer se matar. E a pessoa entende que eu não tenho mais de obrigação de fazer essas coisas. Por quê? Porque você é o pastor. E daí que eu sou pastor? Qual direito você tem sobre isso? Eu posso me sentir devedor a você. A bárbaros, a romanos, a gregos, a brasileiros, a todos. Isso é uma relação minha com Deus. De o que Ele fez por mim, faz com que transborde de mim para os outros. Isso denota que eu entendi graça. Que eu vou suportar afrontas, vou suportar peso, vou suportar desonra por Ele. Porque Ele fez por mim. O problema é você que não entendeu graça. Então você se acha merecedor. E isso vem da essência, que é salvação. Quem não entende, não consegue perceber a maior dívida que tinha, o peso dela, não vai conseguir entender as dívidas menores aqui. Porque eu me acho digno.
Eu me acho digno mais do que você pela roupa que eu uso, pela doutrina da minha igreja, ou seja, eu estou pagando o preço. Não foi Cristo quem pagou. Sou eu que estou pagando o preço da minha salvação. E o preço da minha salvação é fazer isso. Foi determinado por uma doutrina. Então quem está pagando é você. Não foi pago por Jesus. E por isso você não se sente devedor aos outros. Por isso você se sente credor das pessoas. Por isso não são filhos. É um rebanho sobre o qual eu tenho posse. É meu porque eu trabalhei em cima dele. E na verdade essas coisas deveriam ser feitas por gratidão pelo que eu já recebi. Não pelo que eu ainda posso vir a receber. Mas o Senhor tem coisas para derramar para a gente nessa vida? Lógico que tem. Aqui também o Senhor tem coisas para nós. Ele tem carro novo, ele tem viagem, ele tem tudo isso. O problema é quando a gente olha para isso como recompensa do meu penoso trabalho. Não é. Isso é graça. Porque o meu trabalho para Jesus, o dinheiro que você pode mandar para a África, para onde quer que seja, o tempo que você pode gastar cuidando de pessoas, é só você tentando de alguma forma oferecer algo diante de Deus como gratidão pelo que você já recebeu e não pelo que você tem para receber. E não porque se eu der, Ele vai me devolver. Entenda que todas as vezes que o Senhor na Bíblia fala sobre quando eu entrego você vai receber, Ele não está te prometendo uma troca, Ele está dizendo existe um princípio que rege o mundo. E o princípio é quem semeia colhe. Então às vezes Ele está explicando isso para as pessoas, Ele não está nos ensinando uma filosofia de vida, semeie para colher. Porque senão nós não seríamos salvos, porque a gente não tem como semear salvação. O princípio já foi quebrado. Como é que eu semeio salvação? Mas eu colhi salvação sem semear. Ele disse sim. Isso é graça. E o dia que você entender em profundidade o que é graça, você vai considerar como esterco todas as outras coisas para poder alcançar esse lugar. E aí quando você descobrir o que é galardão, galardão é tipo as cadeiras VIP, que a gente não sabe o que é, mas no céu vão ter galardões, níveis diferentes de recompensa, de acordo com a forma como eu trabalhei aqui na recepção, com o quanto eu me sacrifiquei para tentar levar pessoas para esse lugar. Levar pessoas para esse lugar não é fazer evangelismo na praça, embora possa fazer. Levar pessoas para esse lugar é começar a conseguir mostrar para elas o quanto a nossa vida na carne é tão insignificante comparado com a vida que nós temos no Espírito. Isso é evangelizar. E você fala para ele, você está sem dinheiro para comer? Eu também estava ontem. Mas você não está desesperado? Eu estou. Eu falo, por quê? Porque essa vida que eu vivo aqui, ela já morreu. Se eu estou aqui ainda, se eu acordei hoje de manhã, porque o Senhor tem um plano para mim nessa terra ainda, porque senão Ele me levaria, Ele não ia me deixar aqui correndo o risco de eu desviar, de eu cair. Ele não me deixa aqui para perder tempo. E você acha que Ele vai me deixar aqui e me deixar passar necessidade? Sem propósito algum? Já está pronto o lugar para onde eu vou. Jesus falou, estou indo lá preparar a casa de vocês lá, fica tranquilo aí. Já está pronto. Ele diz, eu não te trago porque eu preciso que você manifeste para os outros. Eu não te trago não é porque eu preciso que você ganhe uma casa grande para falar para a tua alma, olha a alma, o tamanho da casa que a gente tem. Fala, não, mas eu posso te dar uma casa grande. E com a casa grande você vai mostrar para os outros como você era desgraçado e o que o Senhor fez de milagre na tua vida. E como aquela casa não vale nada para você. E como você está disposto a pegar aquela chave da casa e queimar ela. É nisso que o Evangelho vai ser manifesto. O Evangelho não é manifesto com o corpo vivo, querido. É quando o corpo é queimado. O Evangelho não é manifesto com a casa que eu acabo de construir e falo, olha que linda Deus me deu. Porque o diabo também dá. O Evangelho é manifesto quando eu pego a casa linda que Deus me deu e falo, toma para você. Fala, isso aí é filho de Deus. Porque a construção da casa o diabo também faz. Homens como Jesus existiram muitos. E Roma perseguiu a todos eles e matou todos eles. O único que ela olhou e falou assim, esse é filho de Deus, foi aquele que morreu. Que se entregou para morrer. Não foi o que construiu o corpo. Nós quando vamos lá para a África, e naquelas vilas pequenas, várias vezes a gente ouve assim. Muitas vezes. Nunca veio uma igreja para cá que fez essas coisas. E tem igreja lá mais do que bar. Toda esquina tem uma igreja no meio daquele.
aquelas vilas. Mas elas tinham dinheiro. E se tem uma coisa que aquele povo acredita que sara a vida deles, é dinheiro, eles não têm o que comer. E aí você tem que chegar e falar, o dinheiro não resolve a tua vida. A gente precisa pôr um prato de comida na mesa deles, porque a comida não resolve a tua vida, mas fica sem comer pra você ver. Então você tem que pôr o prato de comida e falar, comeu? Comi. Amanhã você vai ter fome de novo, você sabe, sei. E eu não vou estar aqui amanhã. Se o evangelho não te transformar, você não vai conseguir transformar esse lugar. E os teus filhos vão ter o mesmo problema, e os netos o mesmo problema. O problema é a igreja para os lugares acreditando que entregar um prédio, entregar um livro na mão, uma doutrina, e o primeiro mês de dívida, de conta, de comida, vai resolver o problema, não resolve. No mês seguinte eles estão doidos para trocar a bandeira da igreja. A quantidade de gente que nos mandava mensagem quando a gente saiu de lá a primeira vez, querendo pegar o nome da igreja para abrir o ministério, deixa cedo, me fala, esquece, vocês não entenderam nada. Porque isso não vai te solucionar. Isso não vai solucionar a tua vida. Isso que você acredita hoje que vai resolver o teu problema, não vai. Ah, eu preciso de uma profissão, é que eu não sei quem eu sou, preciso de uma profissão. Tua profissão não vai resolver teu problema. Quando você achar a profissão, você vai falar, agora eu preciso de um emprego. E quando você achar o emprego, você vai falar, agora eu preciso de um emprego numa empresa melhor. E o emprego na empresa melhor vai demandar um salário maior. E como eu estou num cargo um pouco maior, o meu carro não pode ser o mesmo, a roupa que eu uso não pode ser o mesmo. Eu estou sempre batendo no teto. Eu estou sempre no teto. O homem está sempre vivendo ao máximo do que ele tem. E do que ele pode. O que ele está buscando? Ele está buscando a imagem de Deus. Ele está tentando fazer o que o povo da Torre de Babel fez. Vamos tocar o céu através do trabalho das nossas mãos. Vamos construir esse lugar de salvação aqui na terra. Ele fala, não. Enquanto você não estiver disposto a queimar o teu corpo, enquanto você não estiver disposto a manifestar no teu corpo o evangelho que você prega com a tua boca, você vai ser insaciável. E não conseguimos ser gratos. A gratidão dura no primeiro amor, a primeira semana de conversão. Você começa a ver a desgraça que você era e como ele te ama. Ele me ama. E aí você não quer saber de mais nada. Passou isso, a gente já começa a bater na porta dele. Então, Deus, aquele carro lá, meu carro está velho. E o problema lá do casamento, o senhor não resolve. Querido, quem disse que Deus vai resolver o problema do teu casamento? Te ensinaram isso, é mentira. Teu casamento não é prioridade para Deus. Salvação da tua vida é prioridade para Deus. Mas Ele quer que eu viva infeliz? Não, Ele quer que você entenda que você é infeliz porque você ainda não foi corrigido. O casamento não é uma instituição, algo místico, que se tem uma bênção em cima, ele começa a acontecer. O casamento é simplesmente duas pessoas vivendo uma do lado da outra. Quem faz isso dar certo são as pessoas, não é Deus. Não tem mágica, não tem quebra de maldição, embora existam maldições, existam comportamentos que possam ser quebrados, existem coisas a serem confessadas, para que um casamento comece a funcionar. Mas para isso que o Senhor faz olha aqui, ó, eu escrevi um monte de coisa aqui. Se vocês fizerem do jeito correto, vai dar certo. Eu escrevi aqui, ó, Gênesis 1 lá. Sair da casa do teu pai e da tua mãe. Você está morando no quintal da tua mãe ainda, está querendo que dê certo? Não vai dar, está escrito aqui, ó. Tem que sair da casa do pai. Você saiu de lá, mas a tua vida ainda está agarrada no teu pai e da tua mãe. Não vai dar certo, está escrito aqui. Mulher, saiu a cabeça da tua esposa. Marido, a cabeça da tua mulher. Ah, não, mas lá em casa é diferente. Não vai funcionar. Isso não é Deus. Mas vamos para o céu? Vamos para o céu. Um corpo com a cabeça está lá embaixo, os dois pés aqui em cima da mulher. Mas a gente vai. Porque salvação é outra coisa. Por que a gente não consegue sequer arrumar um casamento? Porque eu entro no casamento como cobrador. Você me deve. Você me deve. Você me deve obediência. Está escrito lá, você me deve isso aqui. Ela não te deve nada, meu filho. Nada. Você não merecia nem estar casado. Você se guardou puro para o teu casamento ou você entregou a tua virgindade antes? Nem casamento você merecia. Ponto. Você já se prostituiu. Aos olhos de Deus isso é prostituição. Acabou por aí. É graça. Você pode ter acesso através da lavagem do sangue. Tudo bem. Aí logo depois eu estou cobrando. Não, mas ela agora... Hã? A gente não faria isso com o vizinho. Você não tem onde morar. Teu vizinho abre um quartinho para você morar. Você vai dormir lá e reclama que o filho dele acorda 8 horas da manhã. Você vai reclamar, ó, desculpa, teu filho está me acordando. Ele vai falar, ó, não tá bom? Pode voltar para a rua? Isso é natural para a gente, não é? Por que então que isso não é natural com relação à salvação?
a gente começa a se apossar da graça como merecimento de forma muito rápida. Então a gente começa não merecendo nada. Agora a gente já merece uma namorada, depois a gente merece uma esposa, e eu mereço que ela seja assim, e eu mereço, e a gratidão vai embora. E com isso o entendimento de graça se desfaz, igual neve. Acaba. Porque não se baseou em entender que não tinha direito. E a igreja, ao invés de ajudar, ela atrapalha nesse processo. Porque ela tem regras que nos julgam, dignos ou indignos. Se eu cumprir as regras, eu acabei de me tornar digno. Abre sua Bíblia comigo em Lucas. Capítulo 17. Verso 6. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós será um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e veste-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graça o tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vocês, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe aos 10 homens leprosos ao encontro, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele vendo, disse-lhes: ide, mostrem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés com o rosto em terra, dando graças a este, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. O texto ele não é integral, são 2 histórias diferentes que ocorreram em sequência. Jesus começa dizendo assim, que um servo, quando faz o que é mandado, ele não faz mais que obrigação. Quando ele faz o que é trabalho dele, o chefe dele, o dono dele, não vai chegar em casa e falar: muito obrigado, você pôs a mesa para mim. Ele está falando isso, é o básico. E ele chama isso de inútil. Por que Jesus está falando sobre inutilidade com quem está cumprindo o que tem que cumprir? Ele está dizendo, antigamente também era assim, na lei já era assim. Se a graça vem apenas para que você cumpra aquilo que é obrigação, isso é inútil. O sacrifício de Cristo é inútil. Se alguém tem que te ensinar, gente, entrega seu dízimo, entenda, dízimo não é lei, não é graça, dízimo é honra, sacerdócio. Por isso que Abraão entregou dízimo para Melquisedeque, era reconhecimento de sacerdócio. Por isso que Jacó, quando está fugindo, ele fala: se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim nessa viagem, quando eu voltar, o Senhor vai ser meu Deus e eu vou te entregar o meu dízimo. Porque se der tudo certo, então você vai ser meu Deus também, igual você é do meu pai. É a você quem eu vou entregar o meu dízimo. É um princípio de reconhecimento de sacerdócio. Não tem a ver com lei, nem com graça. Por isso que no centro de macumba eles também entregam coisas. É reconhecimento ao sacerdócio. Então quando ele fala: não se apresente a mim de mãos vazias, ele está dizendo, quando você traz algo, você está reconhecendo o meu sacerdócio. Então quando tem que ficar te ensinando e falando na tua cabeça para que você traga seu dízimo, de 2 uma. Ou eu não estou preocupado com o que você está fazendo ou deixando de fazer, eu estou me lixando para a tua vida financeira com Deus, eu preciso pagar as contas da igreja. Ou ninguém entendeu nada. Porque te dá os parabéns, porque você cumpriu algo que o Senhor estabeleceu como correto, a Bíblia chama de inútil, isso é inútil. Porque a graça veio para que quando alguém bater na minha porta pedindo a capa, eu falo: que a túnica também. É para isso que veio a graça.
A graça veio para quando alguém fala assim, não precisa mais de dinheiro, a gente já conseguiu pagar o uniforme das crianças da escola. De jeito nenhum, eu tenho que participar desse negócio. Eu vou dar o sapato então. Como é que eu posso ficar fora disso? Porque o Senhor me veste. Quando eu falo para vocês, querido, quando a gente está comendo em casa, a gente precisa olhar para os nossos filhos e falar, você está vendo isso que você está comendo? As crianças lá, elas não têm isso para comer, elas dariam tudo para comer o que você tem. Isso não é para botar medo no teu filho e ele não deixar comida no prato. Isso é entender graça, porque teu filho acha que merece aquela comida. Ele acha que você não tem mais do que obrigação de pôr a comida no prato dele. Da onde ele aprendeu isso? Com você. Ele aprendeu comigo, porque nós não vivemos num ambiente de graça. Porque nós murmuramos quando as coisas não são como nós queríamos. Porque a gente reclama porque a nossa televisão não é do tamanho daquela outra que a gente acabou de ver. E nossos filhos estão assistindo aquilo. E estão dizendo, se existe algo maior, eu sou merecedor daquilo. Ele se relaciona assim com você porque você se relaciona assim com o pai. Nós somos merecedores. E quem nos ensinou isso? A igreja nos ensinou isso. Esses leprosos, a continuação da história é, Jesus está passando por Samaria. 10 leprosos param de longe, porque eles não podiam chegar perto. Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor falou, vai lá na igreja, se mostra para o pastor lá. Porque o sacerdote tinha que aprovar um leproso. Ele tinha que olhar, ele falava, tira a roupa. Olhava, ver se não tinha nenhuma mancha. Tá limpo, pode participar. Lepra na Bíblia é figura de pecado. Então nós nos apresentamos diante de Deus. Esses 10 se apresentam diante de Jesus. Jesus não fala tá curado nem nada. Jesus só fala, vai lá e se mostra para o sacerdote. Pede para ele julgar vocês. Ele se apresenta lá, o sacerdote olha e eles estão limpos. O sacerdote fala, pronto, vocês podem participar da igreja de novo. Eles não podiam entrar no templo. Agora vocês podem, vocês são crentes. Estão salvos. Por quê? Porque eu julguei o comportamento de vocês, as vestes de vocês, a pele, justificação. E vocês são dignos de participar do culto agora. Vocês são evangélicos. Um deles volta em Jesus e se joga nos pés de Jesus. Jesus fala, cadê os outros? Para os outros, basta a aprovação da igreja. Para os outros, basta que a igreja olhe para eles e diga assim, é evangélico. Está tudo certo já, você entrega sua oferta, seu dízimo. Cresceu na igreja, né? Seu pai era crente, sua avó crente ao máximo. Todo mundo tem história com vó crente. Avó crente, tudo belezinha. Pronto. Dito isso, segunda-feira eu posso levantar e tocar a minha vida, porque agora ela é abençoada. Posso voltar para o meu trabalho, que quem vai conseguir a promoção no trabalho sou eu. O outro sai e volta e se joga diante de Jesus, porque ele entende, olha, eles me aprovam, mas a origem disso não é o fato do meu corpo estar limpo. Em essência, é o que o Senhor está fazendo em mim, o que o Senhor fez por mim. E aí Jesus vira para esse homem e fala assim, agora você está salvo. E aqueles outros só foram curados. Não foram salvos. Porque a tua cura, querido, teu emprego que você tanto pediu para Deus, a conversão do teu filho, isso é em função da fé e não da graça. Isso é função da tua fé em Cristo e não do teu entendimento de graça. Quando você crê em Jesus e crê no poder dele e se lança em cima dele, manifestações vão acontecer. Isso não significa que você entendeu graça. O que atrai salvação é graça. É entendimento de graça. É entender que sim, eu vim para a igreja porque o Senhor curou o meu filho. Curou pela minha fé. Mas o que vai me colocar no lugar de viver diante dele e de poder manifestá-lo é entender graça, não basta fé. E no que a igreja nos atrapalha nisso? E seja ela qual for. Porque ela lança em cima do meu comportamento, da minha fé, a aquisição do crescimento na minha vida. Porque ela manifesta, porque nós aprendemos que nós manifestamos Jesus. Liga uma rádio. Saudade da época que a igreja não tinha dinheiro para estar na rádio, porque é só vergonha. Liga a rádio. Dá testemunho, irmão. Testemunho, eu não tinha um carro, agora eu tenho. Testemunho é, eu não tinha uma casa, agora eu tenho. Meu marido me batia, parou de bater. Meu filho estava doente, não está mais doente.
O testemunho é só o que eu ganhei de Jesus. Você não vai ouvir um testemunho de a minha vida foi transformada. Eu era mentiroso e eu não minto mais. Minha vida foi entregue para Jesus. E agora eu cuido de pessoas. E agora eu entreguei a minha vida para manifestar o reino. Não existe isso. Visita uma campanha de qualquer igreja e vai ouvir os testemunhos. Se você vai ouvir um testemunho de alguém dizendo assim: minha vida não vale nada. Tudo que eu tenho agora é para Jesus. E o que eu vou comer amanhã? O Senhor vai prover o que eu vou comer amanhã. O que eu vou vestir amanhã. E esse carro que eu tenho, pode ser que Ele me peça amanhã. E essa casa que eu tenho, pode ser que Ele me peça para vender. Eu só estou aqui, ó, eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu ainda estou vivendo na carne aqui, ó, é por um tempo só. Porque eu estou esperando para chegar num lugar. Não. O Cristo serve para que a nossa carne se manifeste em glória. Ele está dizendo, desculpa, Satanás me ofereceu a mesma coisa. Antes de eu subir na cruz, Satanás me ofereceu, vamos glorificar essa carne aí? Ele falou, não. Essa carne é para morrer. Essa carne vai mostrar aos olhos do mundo o que é o Espírito. Como é uma nova vida. Mas ele nos oferece a mesma coisa. Vamos glorificar essa carne aí? Agora que você já recebeu o Espírito Santo, igualzinho com Jesus. Jesus recebe o Espírito, Satanás vai lá, e aí? Bora, o que você quer aí? E Satanás fala, eu sei o que você quer. Você quer o reino. Porque a gente só é tentado no que deseja. Então Jesus desejava aquelas 3 coisas. Você quer o reino, né? Eu sei, menino. E Jesus, não, sai daqui, Satanás. É Deus que vai me dar isso aí. Você quer que seus irmãos te reconheçam? Fala sério. Pula dali, os anjos te pegam e todo mundo vai dar pirueta, bater palma para você. Ele falou, não quero. Eu até quero, mas não vai ser desse jeito. Vai ser Jesus, vai ser o Pai que vai me glorificar. Você está com fome, eu sei que está com fome. Bora fazer um pão. Não vou usar disso para me saciar. Você entende Satanás te oferecendo? Vamos glorificar essa carne aí? Agora que você já tem o Espírito dentro? Bora aí? Bora fazer uma campanhazinha para trocar de carro? Vamos ter um carro. Não tem problema em ter outro carro. O problema é que lá por trás, por que eu quero outro carro? Eu quero outro carro porque o mundo valoriza o carro melhor. Esse é o problema. O problema não é outro carro. Por que eu quero outra casa? Porque eu aprendi desde pequeno que segurança nessa vida é ter casa própria. Nós aprendemos isso. Quando Deus está falando para o povo, sai da terra, a gente vai andar nessa terra. Ide pelo mundo, ninguém vai plantar nada, a gente vai andar, vamos andar. O diabo nos ensinou, segurança na vida é terra, agarrar na terra. Casa própria, isso é Baal, puro. Mas tem problema em ter casa própria? Nenhum. O problema é quando a gente troca o propósito de Deus em me salvar e liberar o Espírito sobre mim, pelo propósito que nós recebemos dos nossos pais, que nós aprendemos aqui. Isso limita a manifestação dele. E pior, a gente não consegue ser grato a nada e nem a ninguém, porque me deve. Paulo deu a vida por aquelas igrejas. Quando ele recebia um prato de comida daquelas igrejas, ele falava, pelo amor de Deus, gente, muito obrigado por isso. O tempo todo preocupado com os filhos. Eu estou mandando esse aqui, você cuida dele, por favor, trata ele como se me tratasse. E você, Paulo, eu estou preso aqui em Roma, num lugar nojento, mas estou escrevendo a carta de Filipenses, falando de alegria, porque eu estou no lucro. Isso aqui vai acabar daqui a pouco, daqui 10 minutos eu entro na festa. Por isso que eu estou no sol aqui, não tem problema. Isso aqui, querido, é só a antessala do que a gente vai viver. Aqui é só a possibilidade que Deus nos dá de experimentar o que é ser Deus na terra. O que é sentir o que Deus sente na terra. Quando ele fala mais bem-aventurado é dar do que receber, ele está dizendo assim, ó, é mais feliz, é mais alegre dar do que receber. Deus não está aqui nesse minuto, vamos ser honestos, sinceros. Você se sente mais feliz quando dá do que recebe? E pode ser que sim. Mas olha para dentro de você e fala, eu sinto. Ou eu sinto mais felicidade quando eu ganho os R$1.000? Ou quando eu dou? Quando eu ganho o carro ou quando eu dou o carro?
Porque se eu ainda não entrei nesse lugar, eu falo, Senhor, eu preciso entrar nesse lugar. Porque o Senhor disse que isso é mais alegre do que aquele outro. Se eu ainda não estou sentindo essa alegria, é porque eu ainda não entrei nesse lugar. Eu preciso viver esse lugar. Eu preciso viver esse lugar que alguém fala assim, você vai morrer amanhã. E isso não me desespera. Porque eu falo, amanhã eu vou estar com Jesus, então. Senhor, cuida dos meus filhos. Cuida deles, Senhor. Eu vou estar com o Senhor amanhã. E que esse sangue que vai ser derramado, Senhor, seja testemunho para os outros. É um lugar para se chegar. Isso é religião me olhar e não conseguir mais ver pecado. Ok, você está puro. Fala, legal, mas é lá que eu fui salvo. Aqui só valida. Aqui a religião, a igreja, ela só olha e fala, realmente, não tem pecado no que você está falando, não. Mas essas palavras aí, pastor, você está sem gravata, falando no púlpito. Falando, não, entendi, mas tem pecado aqui? Não, pecado não tem não. Obrigado. E é lá no Cristo, é lá no pé dele. Graça, 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 grato, grato, grato. O Senhor me tirou de um lugar de miséria. Porque eu não merecia nem estar sentado aqui no meio. Porque muitos aqui, alguns anos atrás, seriam pessoas que eu viraria para meus filhos e falaria, não fica perto daquela pessoa. Aquilo é má influência. Aquilo não vale nada. Aquilo bebe, aquilo fuma, aquilo usa droga, aquilo se prostitui. Não ande perto. E hoje nós sentamos na mesma mesa. Não é porque você leu muito a Bíblia. Não é porque você resolveu seguir Jesus. Não. Isso é graça. Possibilidade de pagar uma conta que era impagável. E só a partir desse ponto eu vou começar a conseguir olhar para os outros e falar assim, eu te devo. Eu devo para você. Eu te devo. Porque eu não merecia estar onde eu estou, não. Ô pastor, deixa eu te abraçar aqui. Obrigado pela palavra hoje. Cara, você até me constrange. Porque eu não estou fazendo mais do que obrigação, porque eu estou fazendo para Jesus. E o que ele fez por mim. Nisso você vai ver corpo. Nisso você vai ver, e não havia entre eles necessitado algum, porque todos vendiam as casas, pagavam as contas. Porque ninguém tem direito a nada. Mas não por lei. Porque, colocou o pé aqui para dentro, saiba, aqui dentro você não é mais dono do seu carro, não. Aqui dentro você não é mais dono da casa, é tudo de todos e tudo de Jesus. Não é uma lei. É um entendimento de que eu fui salvo. É um entendimento de que eu não vou ter que pegar minha filha e arrancar ela do meio de uma roda de funk. Porque ela cresceu num lugar correto. Na minha casa, num lugar sarado. É o entendimento de que eu posso voltar e me arrepender. Você quer ver como a gente não entendeu graça? A maioria da igreja, ela aceita Jesus. Chega aqui na frente um dia, quero entregar minha vida para Jesus, tá? Onde é que está escrito isso? A Bíblia fala de arrependimento. Arrependimento, confissão e deixa o pecado. A gente nunca se arrependeu dos pecados que cometeu. A gente se prostituía lá no mundo. Veio para Jesus e falou, Jesus, eu te aceito. Nunca houve dor do pecado cometido. Nunca houve arrependimento. Senhor, o que eu fiz contra o Senhor? E por isso eu não consigo tratar e tocar no outro que comete o pecado. Por isso que Jesus, quando chegar no céu, ele fala, olha aqui, tem um furo aqui ainda. Você vai ver a marca na mão de Jesus. Ele fala, por quê? Ele fala, porque eu fui curado. Mas está aqui as marcas do que eu fui curado. A gente não tem marca de cura. Porque a gente pegou uma pá de terra, jogou no nosso passado e falou, ficou lá atrás. Deus tem nada a ver com isso. Tem sim, querido. Satanás está com escrito de dívida lá ainda. Porque contas são pagas com arrependimento. Aquilo que está na luz é perdoado. Nós queremos largar para trás porque é vergonhoso. Porque não é mais problema meu. Como se Jesus fosse um pai que viesse atrás pagando as contas para soltar os filhos. Prendeu meu filho, estou aqui, pago o advogado e arranca ele da cadeia. Isso não é graça. Isso não é graça. A graça é mediante fé e arrependimento. Aquele homem se encontra com Jesus, e Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. Quando? Quando ele confessa a Jesus? Não, quando ele diz, eu vou pagar 4 vezes tudo que eu roubei. Eu vou arrumar o que eu fiz. Não é só daqui para frente eu vou andar direito, eu quero arrumar tudo que eu fiz. Jesus fala, hoje a salvação entrou nesse lugar. Ele está falando de salvação. Esse homem não era discípulo de Jesus, ele não andava atrás dele junto. Salvação entrou. Porque eu quero arrumar o que aconteceu. Por que a gente não se sente responsável por arrumar o que aconteceu? Porque não existe um pingo de gratidão pelo que nós recebemos. Por isso a gente se acha digno
digno de receber. Digno porque é meu direito. Ele está fazendo porque é a função dele. Está fazendo porque foi colocado ali. Natural, meu direito. Não tem direito de nada, querido. Que direito nós temos? Todo o nosso direito, ele está embasado naquilo que nós construímos e fazemos. Significa que eu não nasci de novo. Eu não morri. E a consequência disso, falta de gratidão. Falta de ser grato com tudo que nos rodeia. A gente não consegue ser grato pela comida que está na mesa. Por isso, a gente reclama da comida que está na mesa. Eu tenho direito. Eu trabalhei, eu paguei, eu coloquei aqui, é meu direito. Em última instância, sabe quem paga isso? Deus. Caim. Caim nasceu. Que direito um homem tem de nascer? O que ele fez para receber um fôlego de vida, que é um espírito soprado? Que direito a gente tem de receber um sopro? Quando você sai do ventre, o que você fez para merecer aquilo? Nada. E Caim recebe um sopro. Caim recebe comida. Cresce. E ele vai entregar algo para Deus achando que está fazendo muita coisa. Ah, dei aí. O Deus, sabe o Deus? O Deus fez tudo para ele. Tá aí, ó, um negócio aí que falaram que tem que dar. Deus não gosta, ele fica bravo com Deus. Por quê? Ele acha que é dono da terra. Trabalhei igual doido, tem que dar um negócio para ele ainda ali. Deus falou, você não entendeu nada. O primeiro filho nascido na terra, o primeiro homem que foi nascido de um outro homem, já se acha dono do próprio trabalho e da terra. E aí ele mata o outro. Porque eu trabalhei mais, mas o rapaz virou obreiro, eu sou só diácono agora. Ele quer matar o irmão porque ele trabalhou mais. Por quê? Porque ele já está se achando dono. Deus falou, você não é dono de nada, você não é dono nem do teu fôlego. Por isso a gente não consegue ser grato. Chegar nesse lugar que Paulo chegou, de que tudo aqui é esterco, tudo aqui é para o evangelho, tudo aqui é para que os outros conheçam a Jesus. Então, para cada vez que a minha filha comer bem aqui, eu vou fazer alguém comer bem lá. Para cada vez que eu puder vestir a minha filha aqui, eu vou falar, obrigado, Senhor. Isso é graça, e eu quero retribuir, sendo pai para aquele que não tem o que vestir. É assim que eu quero manifestar minha gratidão. Isso é entrar nesse lugar de entender que eu fui salvo para manifestar isso na vida dos outros. E não para receber mais. Mas vai receber mais? Vai. Porque Deus dá semente para quem semeia. Mas de novo, é um princípio que ele revela. Não é uma lei para você sair praticando. Então você semear muito para colher muito. Não vai funcionar. Bem que o diabo pode te ajudar. Mas não é esse o princípio. O princípio você vai falar, Senhor, mas se eu semear, eu vou ficar sem. E como é que eu vou semear amanhã? Eu falo, não, eu vou dar mais semente para aquele que semeia. Não se preocupa não. Pode suprir. Supre o que vier aí. Seja grato, seja extravagante. Não é por necessidade. Gratidão não tem a ver com necessidade, querido. Davi tinha dinheiro sozinho para construir o templo todo. Sabe o que ele faz? 1 Crônicas 29. Lê o texto depois todo. Davi pega do dinheiro dele e fala, ó, já guardei todo o dinheiro para meu filho construir. Está aqui, ó, tudo separado. Além do dinheiro que eu guardei para ele construir, do dinheiro do próprio reino, eu peguei do meu dinheiro, que nem precisava, também quero participar desse negócio, e todo mundo aqui no reino que tiver alguma coisa e quiser participar, vem participar também. Não é porque precisa, é porque eu quero participar desse negócio, é porque eu quero fazer. Não é por necessidade. Davi está dizendo assim, a chance que eu estou tendo de construir a casa para Deus. Falando, o que eu podia dar para Deus? Eu não podia dar nada para Deus, o que ele pode acrescentar? Mas agora Deus falou para mim uma coisa que ele quer a casa. E que ele não queria, mas era um desejo do coração de Davi. E Deus falou que isso ele vai receber. Ele falou, o que eu vou ficar de fora só porque já tenho dinheiro? Eu vou dar também. E como ele entende que para ele isso é um princípio que vale muito, ele vai para os outros. E devia ter crente olhando e falando, mas já não tenho dinheiro guardado? Tem. O que está fazendo a campanha então dos bancos? Já tem os bancos. Esse pastor quer trocar de carro. Você fala, não, é um privilégio para você botar dinheiro na casa de Deus. Não é para mim, eu nem preciso. É na base, querido, a gratidão. Isso vai transbordar em todas as outras coisas. O que é graça.
é graça e tudo é graça. E a gente nunca vai conseguir alcançar o padrão de Deus. E quanto mais eu manifesto graça, mais Ele devolve. E quanto mais eu abro espaço para que esteja Ele em mim, tocando sobre os outros, abençoando os outros, mais Ele vem em mim. Porque Espírito é vento. E a única coisa que limita o vento é o espaço para guardá-lo. Não existe vácuo no natural, não existe falta de vento. Todo lugar está cheio de ar. Quanto ar tem aqui dentro? Depende do espaço disso daqui, não de quanto vento quer estar aqui. O Senhor fala, quem decide a presença da minha manifestação em você, não é o quanto eu tenho para dar de mim para você, é o quanto você cresce o espaço. Senhor, eu quero ter mais do Senhor. Ele olha e fala, tá bom, cresça. Porque eu estou liberado. Senhor, vem em mim, vem mais. Ele fala, mas eu já fui, meu filho, eu já estou aí. Cresce o espaço. É a mesma coisa que você tem uma panela de arroz na mesa e ficar orando, Senhor, manda arroz, manda arroz. Fala, você é doido, tá aí o arroz. Coma do arroz. É que a gente não quer comer o arroz, ele quer que ele pegue o arroz e enfie na minha barriga. Ele não vai fazer isso, com o Espírito também não vai. Já está aí. O quanto você me manifesta? O quanto você me manifesta? Onde está teu coração? Onde está teu tesouro? O que ocupa o teu dia? O que ocupa a tua mente? O que ao longo de todo o teu dia te ocupa, te preocupa, te faz colocar energia? O que te tira o sono? O que te gera ansiedade? Descubra isso, você vai saber, é ali que está o teu tesouro. É ali que está o teu coração. Senhor, meu coração é teu. Mentira, você não dá nada. Ele sabe que não dá. Mas ele, tudo bem, ele fala, mas você é menina, é imatura, mas vamos para o céu, vamos para o céu. Ele diz, mas eu te deixei aí por uma razão. Paulo está distante, manda uma carta para Tito. Por que Tito não está lá em Roma, fazendo companhia para Paulo no sofrimento? Ele fala, porque eu te mandei lá para Creta para colocar as coisas em ordem. Eu estou sofrendo aqui, ia ser bom ter alguém do meu lado, mas eu precisava de alguém fazendo um negócio lá. Isso é Jesus conosco. Filho, eu te coloquei aí para colocar as coisas em ordem. Mas vai ser muito bom quando você estiver aqui. Mas eu preciso de você aí para colocar as coisas em ordem. Não do teu jeito, mas com a minha natureza. Manifeste a minha natureza. Seja usado para manifestar a minha natureza. Se joga em cima de coisas que são loucas aos seus olhos para manifestar a minha natureza. Cumpra os meus sofrimentos em você. Segundo Timóteo, Paulo fala, aquele que foi arregimentado para o serviço, não se enrosca com outras coisas da vida. Aquele que está aí para servir o reino, ele não está enroscado com outras coisas. O trabalho que você tem, a profissão que você tem, a carreira que você tem, é só uma fonte de recurso para o propósito da tua vida, que é o quê? Manifestar Jesus. O dinheiro que está aqui não pode me segurar, ele é só um recurso. Ele não é um norte, ele não é um guia. Ele é um recurso para ir para a África, ele não define se eu vou. Eu vou. Se vai ser com dinheiro, com esmola, se eu vou montar uma canoa e vou remando, mas eu vou. O dinheiro é só um recurso. Ele não decide, ele não define. Vamos ficar de pé, querido? Vamos ter um tempo de oração? O diabo, querido, a especialidade dele é nos distrair. Ele não pode tocar em algumas coisas, ele não pode invadir algumas áreas, mas ele nos distrai de forma muito fácil. E às vezes o convite de Deus, a forma como Jesus chegou na sua vida, também nos confunde. Jesus, quando chega na vida de Pedro, Pedro tem um barco, ele fala, Pedro, deixa eu subir no barco, preciso pregar. Ele sobe no barco de Pedro e ele recompensa Pedro com peixe, pela pregação. Ponto. Campanha fechadinha. O barco do Pedro vai encher de peixe. Aí o barco enche e Jesus falou, agora vamos embora. Falei, mas agora que vou bombar aqui, falei, não, larga o emprego agora aí. Aí você sai falando assim, bom, quer dizer então, já foi difícil largar os peixes, mas então quer dizer que ele vai me dar 10 barcos depois. Porque semeia um, ganha 10 barcos. E vamos andar com Jesus. E se eu andar com Jesus tem barco. Aí você fica, Deus, e o barco lá? O Senhor prometeu barco. Eu falo, nunca prometi barco.
Não, mas não é possível, o senhor não quer isso para minha vida. E os pastores falaram, não quer mesmo. Aquele dízimo daquele peixe lá. E Deus vai dar 10 barcos. Até que um dia Pedro está no barco. E Jesus fala assim, sai do barco e vem onde eu estou. Porque o dia que eu falei, eu vou te fazer pescador de homens, você já, epa, é de Deus, eu sou pescador mesmo. Já tenho barco. Eu vou te fazer sustentar nações. Opa, Deus vai fazer minha empresa bombar. Porque eu tenho empresa, ele falou que eu vou sustentar pessoas, é de Deus. E um dia ele fala assim, não, agora sai do barco que nem é teu, e você vai ser pescador de homens, andando no caminho que eu ando. Se movendo da forma que eu me movo. Deus pode até, querido, ter chegado até você pela forma e pelos caminhos que você anda. E assim ele chega até você, se apresenta a você. Mas o convite dele é para que você se mova como ele se move, não o contrário. E o que ele faz? Agora você é quem vai sair do barco e vai andar em cima de águas, como eu ando. Então, quando eu disse que você ia sustentar nações, você entendeu que a sua empresa vai ter dinheiro para pagar nações. Tua empresa não é você, tua empresa não tem o Espírito Santo, você é quem tem. É de você que eu vou arrancar. É da tua boca que vai sair todo o recurso para sustentar esse lugar. Não é da tua empresa, é você. Se eu quiser que da tua boca a tua empresa seja abençoada, eu também posso fazer. Mas alinhe o propósito. Alinhe que em última instância, você vai abandonar o lugar que você está. E você vai começar a se mover e andar como eu me movo. O problema da gente escolher os nossos caminhos é que a gente fica julgando as situações ao nosso redor, a paz que acontece dentro de mim, para entender que é a vontade de Deus. Que a paz seja o vosso árbitro. Até isso te engana. Porque você entende da parte de Deus o que Ele quer de você. Você ouve de Deus, é por aqui. Mas dá medo demais. Nossa, mas agora, Senhor, não é possível. Isso não pode ser de Deus. Isso vai dar problema. E aí você não quer, igual Jonas. Não, eu vou para um outro lugar aqui. E Jonas vai. Como você conhece a história toda, você fala, a vida de Jonas virou um inferno. Não virou, não. A vida de Jonas virou um inferno quando ele resolveu. Deixa eu até corrigir aqui. A vida de Jonas virou uma tribulação, uma luta, quando ele resolveu obedecer o que Deus falou. Porque quando ele fala assim, não, eu vou para um outro caminho, ele paga a própria passagem, já não é mais Deus quem paga as coisas. Ele paga a passagem e entra no barco. E o barco está quase virando de ponta cabeça. E Jonas está o quê? Dormindo. Jonas está bem. Ele não tem problema. Ah, Deus me mandou fazer tal coisa, Ele me pediu e eu não fiz. Você perdeu a paz? De jeito nenhum. Você dorme bem, dorme em paz. Quem está passando tribulação é quem está ao redor. Pessoas que eram para ser beneficiadas do que o Senhor pediu para fazer, esses vão passar problema. Você vai ficar em paz. Ah, o Senhor, eu vou pedir para o Senhor me incomodar. Eu ouço isso e falo, mas quem que pensa que é Deus, gente? Pensa que Deus é minha mãe quando eu estava no Senai, que ela acorda incomodar. Deus não faz isso com a gente. Somos maduros. Deus fala, ó, quero que você vá para a direita. Ah, não, vou para a esquerda, amém. É que você imagina que Deus é o diabo. Deus vai lá ficar me espetando porque eu não fui, Ele vai me deixar aí. E eu vou em paz, durmo tranquilo. O bicho pegando lá fora e eles descem lá embaixo. Tem um rapaz dormindo. Como é que você consegue dormir? Eu consigo porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei. Mas Deus vai dar um jeito lá porque não vai ser eu não. Estou bem aqui. Aí Jonas levanta, a segunda vez, ele levanta e fala, isso aí é por causa de mim. Sou eu. Era para eu ter feito, era para eu ter mandado aquele dinheiro para lá, eu não mandei. Aí Jonas, ele fala, clama ao teu Deus, e Jonas também nem ora. Ora por nós. Já vou orar para quê? Eu sei que eu estou em desobediência. Vou orar para Deus mudar de ideia? Não vai adiantar orar também, eu sei que Ele queria que eu fizesse. Passa um tempo, eles jogam mais coisas, eles jogam sorte, tira na moedinha ali, fala, caiu em você. Eu falei, eu já sei, para que foi tirar sorte? Sou eu. Eu sei que não vai ter como fugir disso, me joga no mar. E vai parar. Ele falou, mas a culpa é sua, hein? Deus não pode cobrar da gente, depois não, fica tranquilo. É comigo o negócio. Joga Jonas no mar. Peixe engole Jonas, vomita Jonas prega, o povo se salva. E Jonas sai dali bravo. Por quê? Porque Jonas nunca entendeu que era graça. Ele não entendia que ele também não era merecedor. Como profeta, eu tenho direito.
Eu tenho direito, sou profeta. Eu estou desfrutando agora de coisas. Aquele povo que oprimiu tanto o meu povo, agora eu tenho que salvar aquele povo, for nada. Sabia, Deus. Ele sai de lá bravo, Deus. Por que você está bravo? Eu sabia. O Senhor é muito bonzinho. Eu fui lá falar de Jesus, eles aceitaram e agora eles vão para o céu. E eu queria que eles fossem para o inferno, porque eles pisaram demais no meu povo. E Jonas vai embora. Ele não entende que ele também é tão miserável como os outros. Aí ele senta, cresce uma árvore nas costas dele. Parece uma cena de alguma coisa, de Stranger Things, alguma coisa assim. Sobe um pé de abóbora, do dia para a noite, cresce e faz sombra. E ele está refrescado. No outro dia ele acorda, vê um vento quente, queima aquele negócio e ele começa a reclamar. E Deus fala assim, você não plantou essa abóbora e está reclamando que ela secou. Ou seja, você está com dó do pé de abóbora e não está com dó de mais de 100 mil pessoas que iam morrer. Sabe por quê? Porque você não entendeu o que é graça. Você não está clamando por pena do pé de abóbora. Você está irritado porque a tua sombra foi retirada. O livro de Jonas, querido, é um livro para entender o que é graça. Mesmo o homem de Deus, daquele que pregou e salvou uma cidade inteira, não entendia que é graça, que não merece o dom que tem, que não merece o lugar que está. Mas eu orei tanto, isso aqui foi preço pago de oração, de sacrifício. Você não poderia pagar nem para estar vivo. O resto é o que Deus resolveu colocar em cima de você. Porque nenhum corpo a gente merecia ter mais. Fala com Deus, querido, abaixa sua cabeça. Nós estamos entrando num lugar de deixar de crescer, querido. A nossa natureza, ela vive criando degraus. E quando a gente chega num lugar de descanso, a gente fala, agora é a bênção do Senhor, Deus me abençoa. Ele fala assim, mas você entende que não é esse lugar ainda, tem um outro mais alto. Fala, mas eu queria aproveitar desse. Ele fala, não, era outro um pouquinho mais alto que esse. Esse aqui é o que você vai queimar para possibilitar o próximo. Esse aqui é o que você vai entregar para possibilitar o próximo. Mas a gente está sempre procurando o descanso na terra. O lugar de descansar nessa terra. O tempo do descanso nessa terra. A gente está sempre caçando ele. Então quando ele vem, a gente ama falar, é esse. Fala, não. O Senhor fala, isso é um cabrito. Agora eu vou ter um bichinho de estimação. Não, eu te dei ele para você queimar ele. Mas o Senhor prometeu, foi, mas é para você queimar. Porque quando você queimar, quando isso é entregue, eu posso manifestar um nível maior ainda de glória ao teu redor. Eu vi o testemunho uma vez de um homem, e eu vou lembrar pela metade aqui, tá? Meio picado. Mas um homem que quando ele foi para os Estados Unidos, mas no limite do dinheiro para fazer seminário. E quando ele chegou lá, ele não tinha onde ficar, ele passava muita dificuldade, e uma outra pessoa que também estava estudando lá, dividia com ele a comida todos os dias. O lugar de ficar, ajudava ele com a hospedagem, ele podia dividir o quarto e dava comida para ele. E esse homem, quando voltou, ele cresceu, ele voltou depois para os Estados Unidos, fez doutorado, é um pregador, eu não lembro quem é. E ele fez doutorado, eu lembro disso. E se tornou um homem muito rico. E aí ele procurou, se lembrou desse outro homem que tinha ido com ele, procurou ele. Esse homem era o pastor de uma igreja pequenininha, de bairro, e tinha feito seminário junto com ele lá. E ele visitou esse homem. E eu não me lembro se ele sustentava a vida desse homem, e falou, eu vou sustentar você pro resto da vida, ou se ele deu uma... Eu lembro que foi algo muito grande que ele fez. Ele falou assim, naquela época, eu só cheguei onde eu cheguei hoje, porque naquela época você sacrificou aquele pouco que você tinha, que já era uma bênção que esse homem tinha recebido. Ele recebeu como se fosse uma bolsa para poder estudar. Ele falou, você dividia a sua bolsa comigo. Esse homem semeou aquele pouquinho que ele tinha, e como consequência ele recebeu lá na frente provisão para toda a vida dele. É que a gente, como nós estamos buscando não a manifestação do reino, querido, e não tome isso como uma acusação. Isso é uma natureza que tem processo de avanço e de crescimento. Mas como a gente ainda tem lá dentro de nós esses degraus, em que ganhei uma casa, opa, agora vai ter descanso.
Ganhei um carro, agora vou ter descanso. Ganhei um salário maior, opa, agora é um outro lugar de descanso. A gente se apega nisso como se fossem correntes, âncoras que Deus colocou, imovíveis. E que o Senhor agora, além disso aqui, vai dar recursos para algumas coisas. E não é nada disso. E às vezes o que Deus está trazendo ali é a possibilidade de algumas sementes para um futuro que eu desconheço. O texto que Mateus leu, está escrito, lança o teu pão sobre as águas. Sabe o que é isso? Era assim, ele sabia. No Egito, quando eles plantavam, o pão era semente de trigo. O rio passava, eles jogavam na água. Aparentemente aquilo era perdido. Vai embora, ninguém mais vai ver. Ele fala, lança, porque daqui a alguns dias você vai achar ele. O que é isso? A água descia e aquelas sementes paravam na beira, lá na frente, em lugares que você nem sabe onde. Então depois de um tempo você descia a beirada do rio colhendo todo o trigo que tinha brotado. Isso que ele está dizendo. A gente tem facilidade com semear naquilo que está debaixo do nosso controle. Pega essa Bíblia e dá essa Bíblia para alguém. Vou dar essa Bíblia para o Miguel. Aí o Miguel vai se converter. O Miguel vai aprender também. E aí vai ter alguém que cresceu em Jesus. Isso é aqui. Lança teu pão sobre as águas, Mas se eu pegar essa Bíblia do jeito que eu entendi em Deus e passar lá na 13 de maio e colocar em cima de um banco assim, que Deus falou, e ir embora, e você lança o pão em cima das águas. Deus está dizendo, não se preocupe, eu estou te pedindo, porque isso aqui vai te alimentar lá na frente, em lugares que você nem sabe. Eu estou pedindo para você lançar seu pão aqui, porque Deus já tem planejado, construído, que alguém vai passar, vai achar essa Bíblia. Esse cara vai ler essa Bíblia, esse cara vai ser transformado e ele vai ser o meu socorro em uma situação lá na frente. Isso é fé. Fé não é dar 10 para receber 100. É entender. A minha dificuldade de entregar é porque eu não entendi graça. Você acha que Paulo tinha alguma dificuldade em arrancar o sapato do pé e dar para o outro? Mas eu vou andar descalço. Ele nem pensava, ele falava, tô. Deus não mandou não, mas eu sei que quando eu te der, você vai ver Jesus em mim. E isso já me basta, porque o único propósito da minha vida é isso. Que veja Jesus em mim, isso é a maior recompensa da minha vida. A recompensa da minha vida não é o conforto do sapato, é que você veja Jesus em mim, porque no céu nem de sapato eu vou precisar. Isso é plenitude de gratidão, de graça, de entender propósito. É quando a gente começa a semear além daquilo que eu consigo enxergar. Semear na vida de pessoas. Obedecer coisas que o Senhor coloca, porque nós não sabemos por quê. Ele está nos dizendo, anda nisso, lá na frente, isso vai ser o que vai ser devolvido a você. A oferta de Abel fala até hoje. Abel entregou aquilo porque queria alegrar o coração de Deus. Ele não sabia que a oferta dele profeticamente está até o dia de hoje, reverberando. Aqueles 2 meninos, que a mulher vai lá diante do profeta e fala, meus filhos, era filho do profeta, e vão ser entregues agora, porque eu não consigo pagar uma dívida. É como se o profeta falasse para ela, essa dívida já foi paga. A dívida dos meus filhos já foram pagas. Teu marido, lá atrás, quando ele tirou a comida da própria casa para alimentar os profetas que Jezabel estava perseguindo, o Senhor recolheu aquilo como que numa caderneta de poupança. O Denis vai falar que não vale nada, mas estava na poupança. Está guardado aqui, para agora, aqui na frente, sustentar o destino dos teus filhos. Teu marido está fazendo uma oferta pela vida dos filhos lá na frente. Lança teu pão sobre as águas. Quando você menos esperar, isso vai te encontrar. Do mesmo jeito, querido, o teu pecado vos há de achar. Erros que nós cometemos, pecados não confessados nos visitam lá na frente. Como o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos da 3ª e 4ª geração, mas Ele visita a descendência do justo até a 1000ª. Aquilo que nós fazemos debaixo da palavra de Deus vai visitar os nossos filhos, os nossos netos, mas só quem tem entendimento de eternidade consegue andar em cima disso. Porque se nossa conta é puramente, eu ponho agora, eu recebo quando, eu ponho agora o que é que volta. Afinal de contas, eu não devo nada
a ninguém. Isso é esforço do meu trabalho, isso é bênção do Senhor, isso é um presente que Deus deu para mim. Meu trabalho, minha família, minha casa, o que quer que seja. Nós precisamos nos arrepender, querido. Nos arrepender de não valorizar o sofrimento de Cristo na cruz. De não valorizar que doeu demais, que foi caro demais, que foi humilhação demais, por algo que Ele não precisava fazer. Esse é o princípio para a gente começar a entender gratidão, graça, amor ao próximo. Só pode amar quem entendeu que foi amado. Só pode devolver quem entendeu que recebeu. Se não, é vir na igreja domingo e fazer uma fezinha para ver se muda alguma coisa na vida. Que a gente é crente. Vamos orar, querido. Fala com o Senhor. Talvez você tenha coisas a se arrepender diante do Senhor. Talvez você tenha que pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda a me arrepender das coisas que eu já fiz. Coisas que eu nunca me arrependi, eu só joguei terra em cima. Senhor, me ajuda, Pai amado, a viver com entendimento de eternidade. Me ajuda a andar em cima desse entendimento, Senhor. Me ajuda a entender que os meus sacrifícios, Senhor, eles falam para minhas gerações. Me ajuda a entender que nada que eu possa fazer, Senhor, pode pagar o que o Senhor fez por mim. A única coisa que o Senhor pede é que eu entregue a minha vida da mesma forma que o Senhor deu a sua vida por mim. E para quem deu a vida, Senhor, dá qualquer outra coisa, não é nada. Nos ajuda, Senhor, a entender, Pai amado. Nos ajuda a criar lugares de refúgio, Senhor. A semear oásis, Pai, em vários lugares, para que a gente encontre, Senhor, lugar de descanso, Pai. Para que a gente possa, ao longo da nossa vida, encontrar lugar de descanso. Para que os nossos filhos possam ser bem recebidos em todos os lugares por onde passarem, Pai. Que nós possamos plantar, Senhor, para que os nossos filhos possam colher. Para que a gente possa, assim como a gente tem feito nessa igreja, encher isso aqui de árvores frutíferas, Pai. Mesmo sabendo que quem vai comer desses frutos são nossos netos, nossos filhos. Que nós possamos ter a visão na eternidade, Pai amado, de semear para que nossos filhos possam colher. Semear para que o Senhor seja manifesto, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos entender de graça, Pai, que não somos merecedores de nada. Que nada do que a gente desfruta é por algum tipo de mérito. Que a força que nós temos para trabalhar vem do Senhor. Que a comida que nós comemos, Senhor amado, não vem do esforço do meu braço, vem da saúde que o Senhor me dá para trabalhar. Obrigado porque nós temos saúde, Senhor. Tem misericórdia de quem não consegue trabalhar, Pai. Obrigado porque os nossos filhos correm, Senhor. Que nós possamos mandar sapatos para outras crianças, porque os nossos filhos têm o que vestir, porque os nossos filhos têm como andar. Que a gente entenda que tudo é graça, Senhor. Que se não fosse o teu cuidado, que se não fosse o sangue de Jesus, Pai, todos nós estaríamos vivendo debaixo de miséria e de maldição. Obrigado pela conservação da vida, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos propiciado, Pai. Nos perdoa pela nossa ingratidão. Nos perdoa por achar que nós somos dignos de alguma coisa, nós somos merecedores, nós somos donos das coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Que o Senhor nos ajude a entrar nesse lugar, Pai amado. Que o Senhor nos ajude a ser escândalo para os judeus, Pai. Escândalo, Senhor amado. Que o Senhor ajude que nosso comportamento, Senhor amado, seja maldito aos olhos do Egito, Pai. Que a gente queime bois, que a gente coma bois, enquanto o mundo, Senhor, valoriza aquilo como algo santo. Que o dinheiro seja algo na nossa vida que sirva para pisar em cima, como vai ser no céu. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor encontre em nós corações gratos, Senhor, a Ti. Corações gratos aos outros ao nosso redor. Que nós possamos alcançar perto, Pai, do que Paulo se tornou como referência, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.